eu vou duplicar a energia da prosperidade. Tem mais algum elemento no quarto que seja importante no relacionamento do casal? Tem. Os objetos de uma casa precisam refletir aquilo que você quer para sua vida. Eu comprei uma casa, mas eu sinto que a energia dos antigos moradores está aqui. Estou diminuindo, digamos que a prosperidade da minha casa. Uau! Então, essa é uma dica bem preciosa que eu estou dando aqui, hein, Gente, Ana? please be welcome, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso Talkland, que é uma terra de conversa boa, que é uma série de convidados especiais que vêm pra cá para trazer os mais diversos temas possíveis e imaginários. O nosso espectro é gigantesco, por quê? Porque a gente pode aprender muito aqui no Talkland também, de uma forma leve e agradável, né, Sandra? Exatamente, olá, Ana! Um prazer imenso receber você aqui no Talk para falar de uma coisa tão gostosa, tão good vibes, né? Que vai trazer para casa das pessoas ainda mais harmonia, ainda mais prosperidade. Eu acho que esse tipo de conteúdo que a gente tem que compartilhar sempre, né? Mas antes de começarmos a conversar, gente, eu quero fazer um convite e um pedido para vocês também. Vocês já seguem o Talkland? Já ativaram o sininho para receber notificação de vídeo novo? Se não fez isso ainda, corre lá, hein? Toca no sininho para que todas as semanas você veja quem é o convidado, qual é o tema da semana e curta toda quarta-feira, 8 horas da noite, vídeo novo aqui no canal. Bora? E o nosso patrocinador oficial de hoje é a Gruber Contabilidade. Quer fazer a sua contabilidade com seriedade, com uma equipe altamente capacitada, para que o seu trabalho fique menos burocrático e mais leve também? Então corre para a Gruber, hein? Podemos deixar na descrição desse vídeo o contato da Gruber para que você possa abrir a sua empresa e seguir com toda a tua papelada organizada aí pela vida. Bora! Mas agora, eu quero que vocês conheçam melhor a convidada, a Sandra, que fala sobre vários temas. E um deles, em especial, que atrai muito a minha atenção, é o Feng Shui. Você se apresenta para a galera, Sandra, por favor? Claro. Bom, então eu sou Sandra Desbecel, né? E agora a minha profissão é consultora de Feng Shui. Então, a minha missão é levar harmonia aos ambientes através dessa técnica milenar chinesa que é o Feng Shui. Então, esse é o meu objetivo e é uma alegria estar aqui podendo contribuir, podendo compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Nossa, que coisa boa! E quando eu comecei a dar uma lida sobre Feng Shui, eu comecei a pensar, gente, são pequenas coisas que algumas vezes podemos alinhar dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, né? Que fazem toda a diferença na questão energética. Sandra, você acredita no poder da energia, no poder da vibração e da atração? Me conta. Claro que eu acredito. Eu não só acredito como eu experimento isso através do Feng Shui, na minha própria vida, na minha casa. Então, as energias, elas estão aqui o tempo todo interagindo conosco. E os ambientes, eles são seres vivos. A nossa casa é um ser vivo. Então, ele fala, ele dá sinais a tudo aquilo que a gente experimenta dentro da nossa casa, ou seja, no trabalho também. A gente precisa estar atento, né, a essas informações, porque a casa fala e ela é a nossa segunda pele. Então, Olha! na maneira que a gente age, né, com a nossa casa, ela também vai devolver essa mesma energia. Então, o cuidado que eu tenho com a minha casa, o cuidado que eu tenho com as entradas, com o meu quarto, com a minha cozinha, tudo isso com certeza vai refletir na minha energia pessoal. Você me fez lembrar agora, Sandra, de um programa que eu assisti há um tempo atrás na Netflix, que era uma pessoa que organizava as casas e antes de começar o trabalho dela, ela fazia uma saudação à casa. Sim. Eu realmente me veio agora e falei, nossa, faz todo sentido. Se a casa também é um ser vivo, né? Por que não tratá-la com respeito, tratá-la como ela merece? Né? Exatamente. Quando nós chegamos à nossa casa, a primeira coisa que a gente vê é a porta de entrada, né, Ana? É verdade. Então, se a gente parar para observar um pouquinho, né, estarmos atentos à nossa casa, como ela é um ser vivo,
como tá essa porta de entrada, né? Como tá a nossa porta? Ela abre, né, 90 graus para que ela possa nos receber, nos acolher como nós merecemos? Ou ela tá cheia de obstáculos, né? Porque assim vai refletir na nossa vida também. Se eu tenho a minha entrada, o meu hall de entrada com bloqueio, por exemplo, é isso que vai representar na minha vida, uma vida com muitos bloqueios. Então, quando eu chego, eu preciso entrar e ser recepcionado amorosamente pela minha casa. E se eu tenho uma parede? Bem na entrada. Bem na entrada, eu preciso liberar esse bloqueio. Olha. E aí é onde a gente usa, então, um espelho bonito, né? Que vai trazer essa profundidade, tirando esse bloqueio e fazendo com que eu possa ampliar esse espaço. Porque o hall de entrada é um lugar onde a gente precisa fazer com que ele seja amplo, com que ele seja limpo, organizado, onde ele tenha flores, onde ele tenha objetos que vão fazer com que as pessoas que cheguem na sua casa, e principalmente você, que é o principal, né, seja bem recepcionado e não tenha bloqueios nessa entrada. Então, a gente diz, se você quer começar a olhar para esse conhecimento do Feng Shui, a primeira coisa é a porta de entrada, é o teu hall. Eu nunca tinha pensado nisso, porque a gente, quando tudo que eu vi, li de Feng Shui, vai falando sobre cômodos específicos, Sim. mas então a atenção principal e maior vai para nossa porta de entrada, Claro, Sandra. o primeiro lugar é isso, porque é onde a gente chega, onde a gente é recepcionado. Claro que depois você vai indo para os outros espaços, para os outros ambientes, e aí, claro, a gente tem, todos eles têm uma importância e têm um significado, né? A cor da porta influencia em alguma coisa? Olha, você pode colocar uma porta, por exemplo, da cor da área do baguá, né? Porque o Feng Shui é uma arte milenar chinesa que trabalha a harmonização dos ambientes e nós utilizamos uma espécie de figura, um octógono, que ele tem 8 lados. E aplicado esse Sandra, baguá... o que é baguá? Exatamente. Baguá. Pergunta valendo R$1 milhão. Você que tá assistindo esse vídeo aí, sabe o que é? Coloca nos comentários se sabia antes da Sandra explicar ou ficou sabendo depois, com certeza, como eu. Então, o baguá é essa figura de 8 lados, é um octógono, né? Onde ele tem a representação das facetas da vida das pessoas, das nossas vidas. Então, a gente trabalha todas as áreas, né? Família, prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade, área dos amigos e viagens. Caramba! Gente, será que eu consigo viajar mais? Vamos Com ver! certeza, ativando a área do Guá, né? Dos amigos e viagens. Se você quer conhecer um lugar, se você quer viajar para algum lugar que você ainda não foi, se você ativar essa área, você consegue sim realizar esse sonho, esse desejo. Que né? tudo! Sim. E aí nós temos a área do trabalho e da carreira, a área da sabedoria e o centro, que é a saúde, é o equilíbrio yin yang, é onde irradia para todas as outras áreas. Então a gente tem todas as áreas dentro desse baguá e quando a gente aplica a planta baixa do imóvel, né, seja da empresa, do ambiente comercial ou de uma residência, a gente consegue ver todas as áreas da vida da pessoa e assim ativando cada área que ela deseja através das técnicas. E movimentando as coisas. Também. Os objetos, os móveis. Isso tudo vai sendo alinhado, Sandra. Vai tudo sendo alinhado. Então, a gente começa a consultoria, primeiramente, através dessa aplicação do baguá, porque assim a gente consegue identificar aonde estão os desafios da pessoa na vida dela e assim usando técnicas do Feng Shui, inclusive as curas transcendentais, que para mim é o que é de mais importante no Feng Shui. E que os não chineses já têm essas informações há mais de 1000 anos? Sim, há mais de 4.000 anos. E a maior parte das pessoas ainda não conhece. Não conhecem, porque o Feng Shui aqui, para nós, é muito recente, né? Ele veio para nós na década de 70. Então, assim, quando a gente... Nos Estados Unidos, né? Foi aonde o professor Jung teve a audácia, né, de trazer esse conhecimento para nós. E agora ele está sendo mais difundido, porque as pessoas estão realmente se abrindo para isso. Eu acho que a gente tinha um tabu muito grande, até poucos anos atrás, Sandra, Sim. com essa questão de falar sobre energias, falar sobre vibrações. Era meio que tido como um tipo de bruxaria. Isso, né? Ai, para de falar desse negócio, né? Por falta de
conhecimento. Exatamente. É o medo, né, provocado pela falta de conhecimento. É bem interessante você ter falado sobre isso, Ana, porque assim, Feng Shui não é uma religião. É uma técnica milenar chinesa de harmonização dos espaços. Então, a gente usa essas técnicas para poder harmonizar e trazer mais alegria, felicidade, prosperidade, que é o que todos nós queremos, Com né? certeza, E aí com a pessoa certeza. fala, nossa, mas como que eu posso ser mais próspero através dessa técnica milenar chinesa que é o Feng Shui? Né? Se eu falar, por exemplo, da cozinha, né? A cozinha é um dos ambientes mais importantes da casa, porque para os chineses representa a prosperidade. O fogão é o item mais precioso que a gente tem. Olha... Porque eu sempre tive esse sentimento, Sandra. A cozinha sempre foi a minha parte favorita da casa. É onde eu gosto de estar. Então, eu puxo tudo pra cozinha. É muito engraçado. Eu gosto de ter as pessoas ao meu redor enquanto eu estou cozinhando. E eu acho que a gente falar de cozinha é muito interessante pro pessoal. Com certeza. Tem uma dinâmica específica de onde posicionar cada coisa na cozinha? Tem. Isso é muito precioso, né? A gente fala no Feng Shui da posição de comando. Para nós estarmos numa posição de comando da nossa vida, os nossos móveis, né, o nosso fogão, ele precisa também estar nessa mesma posição. Então, a gente fala de posição de comando do fogão, da cama, da mesa de trabalho no ambiente, por exemplo, empresarial. Então, se eu tenho o meu fogão numa posição de comando, eu também vou ter o que seria uma posição de comando? Vou explicar. Ai, que ansiosa. Geralmente... nos projetos, a gente vê o fogão de costas para a porta de entrada. Então, a pessoa ela fica com as costas, né, vulneráveis, viradas para a entrada. No Feng Shui, a gente precisa ver quem entra no espaço. Isso quer dizer que eu estou vendo quem está entrando naquele espaço. Eu tenho comando da minha vida, porque essa sensação. Se eu estou aqui olhando para você, eu tenho comando do que está acontecendo. Agora, quando eu estou de costas, eu não sei quem está vindo aqui. Por exemplo, tem uma porta atrás de mim. E isso traz vulnerabilidade. Vulnerabilidade, né? A gente viu, por exemplo, agora na pandemia, as pessoas fazendo live com a mesa de trabalho, a escrivania, o home office, né? Com as costas para a porta. E quantas situações a gente viu constrangedoras de criança entrando, não é mesmo? A família, ou às vezes está no quarto, né? Que tem o home dentro do quarto, um espaço de trabalho, e aí passa alguém atrás. Então, isso são exemplos do cotidiano, mas a gente sabe que a posição de comando ela é muito importante para o Feng Shui. Então, a gente nunca vai, por exemplo, num projeto, se a pessoa está construindo, fazendo uma coisinha ou reformando, a primeira coisa que a gente vai olhar na consultoria é a posição de comando do fogão. É indicar onde esse fogão pode ser colocado. Então, uma consultoria de Feng Shui, ela pode ser adiantada para o projeto. Não posso esperar as coisas estarem já sendo posicionadas ou construídas para depois ter que mudar tudo. Claro, porque se você faz a consultoria do Feng Shui durante o projeto, junto com o arquiteto, porque o consultor nunca de Feng Shui vai interferir no projeto. Sim. Ele vai dizer quais são as técnicas, ele vai explicar quais são as posições de comando e o arquiteto vai vai desenvolver esse projeto a partir desse conhecimento. Então, por exemplo, hoje a gente vê, por exemplo, nas consultorias, que o fogão às vezes não tem aonde colocar na posição de comando, porque aquele espaço já foi projetado daquela maneira. Não vai desconstruir toda aquela cozinha, todo aquele espaço por conta disso. Aí você pode me fazer a pergunta, e aí, Sandra? O que é que faz para resolver? Aí a gente usa uma cura, né? E eu posso até dar essa diquinha aqui, para quem está nos assistindo. Quando o fogão está de costas para a porta de entrada e eu não estou na posição de comando, eu coloco um espelho que vai espelhar o meu fogão, né? Um espelho que seja grande, que não corte aqui a nossa cabeça. Então, ele tem que ser na altura da pessoa que vai preparar o alimento, que vai estar cozinhando. E ele vai servir como espelho retrovisor. E, além disso, se eu colocar o espelho um pouquinho mais abaixo, aonde ele vai refletir as bocas do meu fogão, eu vou duplicar
a energia da prosperidade naquele meu ambiente, na minha casa e na minha vida. Uau! Então, essa é uma dica bem preciosa que eu tô dando aqui, hein, Gente Ana? do céu, vocês... Olha, primeira tarefa, anotem aí. Vão dar uma olhadinha na posição do fogão de vocês. Número de bocas do fogão influencia. Quanto mais, melhor, né? Olha aí, aquele fogão lá de 6 bocas, minha gente. Vai virar 12, olha só, né? E a gente precisa falar uma coisa bem importante. Ative as bocas do seu fogão. Use ele, sabe? Às vezes as pessoas hoje almoçam fora, não preparam as refeições em casa. É verdade. Mas assim, Ele usa tem ficado subutilizado o fogão. Exatamente. E aí tá interferindo na prosperidade e a pessoa não sabe. Caramba. E se você começar a usar as bocas do seu fogão, eu posso garantir 100% que você vai ativar a tua prosperidade. Uma pessoa que cozinha mais é uma pessoa diretamente proporcional Claro. a uma pessoa mais próspera? Claro, e a prosperidade é em todas as áreas da vida, né, Ana? Olha! Financeiramente, inclusive, mas também em saúde, em trabalho, né, nos relacionamentos. Então, o que é financeiramente prosperidade para mim pode não ser para você, Claro. pode não ser para Dona Maria, pode Cada pessoa tem um mapa mental e as suas referências de prosperidade. Exatamente. Então, quando eu uso o meu fogão, eu estou ativando a prosperidade na minha vida. Então, é importante que as bocas estejam todas funcionando. Então, vamos olhar para o nosso fogão, sempre limpo também é muito importante, porque ele representa a prosperidade da casa. A geladeira tem algum papel na cozinha? Olha, a geladeira em si não. Como o fogão, né? Mas eu posso dar uma dica também. Por exemplo, se a gente tem a pia do lado do fogão, isso pro Feng Shui também não é bom. Por quê? Porque o elemento... Ai, lá em casa então já deu ruim. Pois é, a maioria dos projetos também a gente tem o fogão ao lado da pia. Eu vou te explicar por que pro Feng Shui não é interessante. Porque o fogo é o elemento... o fogão é o fogo, certo? Sim. E a pia é o elemento água. Então, no ciclo de geração, um elemento gera o outro, e no ciclo também de equilíbrio, um pode matar o outro, Eles né? se anulam. Desequilibrar o outro. Próximos. Isso. Então, é geração e controle. Se eu quero controlar um elemento, eu vou usar o outro elemento que vai controlar esse. Então, a água controla o fogo, certo? Se eu tenho muito fogo e eu quero apagar, o que eu vou fazer? Usar a água. Então, como o fogão tem o fogo, representa esse elemento fogo, se eu tenho a pia do lado do fogão, o que acontece, Ana? Eu estou apagando aquele fogo. Entendi. Então, eu estou diminuindo, digamos que a prosperidade da minha casa. Entendi. E eu vou dar mais uma dica. Olha que aqui hoje eu tô boazinha, Olha, hein? galera, eu fosse você, já tava com um caderninho na mão. E aí, como que a gente faz, né? Digamos que no projeto eu não tenha como solucionar, não tenho mais como tirar o meu fogão do lado da pia, por conta da minha cozinha que já foi feita, eu já investi. O que eu posso fazer? Eu vou usar uma bola de cristal facetada de 40 milímetros, presa no teto com fio vermelho, múltiplos de 9. Essa é a correção. Uau! E aí, não é tão simples assim. E aí O eu espelho tava coloco... mais fácil, Sandra. E aí eu coloco essa bola bem no meio, entre o fogão e a pia. E aí eu anulo e corrijo isso. A posição da bola é no teto. Eu prendo ela no teto, isso, e coloco entre o fogão e a pia, né? E dessa bola precisa vir um fio vermelho. Um fio vermelho com múltiplos de 9. Múltiplos de 9. Isso, o comprimento do fio, né? Então pode ser 9, pode ser 18, pode ser 27. E aí você vai alinhar de acordo com a altura, claro, do teu teto, da tua cozinha. Pra que também não interfira ali, não vai pegar fogo no teu fio, né? Cuidado! Né? E aí você vai colocar entre. Então, tem o fogão, geralmente tem um espaço entre esse espaço do fogão e a pia que você vai fazer a correção. Então, essa é uma dica, assim, muito valiosa que eu estou dando aqui só para quem tá... Só para os espectadores do Talkland. Isso, exatamente. Que legal. Exatamente. Então, é cuidar muito bem do fogão, fazer uso dele. Ai, Sandra, mas eu não cozinho em casa. Usa para esquentar a sua água para o seu cafezinho, para o seu chazinho, né, para o seu chimarrão, não importa. Menos micro-ondas e mais fogão, então, em casa. Isso mesmo, menos micro-ondas. Eu diria que micro-ondas eu nem teria, né? É mesmo? Pela questão de moléculas e energética? Exatamente. A gente não
não faz uso do micro-ondas, mas isso não é uma questão do Feng Shui, né? Mas a gente já tem estudos comprovando que o micro-ondas não faz bem à saúde, né? Ao contrário. Então, vamos usar mais o nosso fogão, ativando a nossa prosperidade. Mais fogo e menos micro-ondas. Exatamente. Legal. Adorei, ótimo. Falamos de fogão, falamos de cozinha. Já lembrei de uma coisa que eu gosto muito e que tenho visto você também participando de programas de TV, falando sobre mesa posta. Sim. Eu tenho paixão por preparar um café da manhã bem gostoso, ou um almoço, ou um jantar. Arrumar a mesa, assim, com muito capricho, com muito amor também, para sentar com a minha família. A mesa posta, Sandra, ela tem alguma relação com o Feng Shui? Tem, com certeza. A mesa em si, ela representa a harmonia da família, né? Então, se a gente pensar na representação da mesa dentro de uma casa, dentro de um ambiente familiar, ela por si só já traz isso, essa informação. A conexão com as pessoas que convivem conosco, é o momento que nós sentamos à mesa, que nós conversamos, que nós compartilhamos o nosso dia. Então, ela ativa toda essa harmonia familiar. Hoje nós vemos muitas famílias, pais principalmente, questionando: mas eu não tenho diálogo com meus filhos, eu não consigo mais conversar com os meus filhos. Só que você vai ver essa casa, essa família, o filho está fazendo a refeição dele no quarto, na frente do computador. O pai está sentado lá na frente, no sofá, na frente da televisão. A mãe muitas vezes está lá na cozinha, na bancada, sozinha. Então já começa por aí a informação. Agora, quando eu preparo uma mesa bonita, quando eu preparo essa mesa, eu coloco todo o meu amor, né? Todo o meu sentimento. Então, ali eu já vou pensar nas flores, eu já vou pensar na louça que eu vou usar, eu já vou pensar no prato que eu vou preparar. Então, automaticamente, eu já estou trazendo harmonia. E aí você diz: nossa, eu não tenho hábito na minha casa. Então, experimente. Eu coloco esse, não é nem um desafio, mas assim, experimente fazer isso uma única vez. E chame a sua família para sentar, né, à mesa. E observe as reações. E observe as reações. Prepare um prato, né, com muito amor, com muito carinho, que eles gostem. Coloca a mesa, faça uma mesa posta bem bonita com aquilo que você tem. Você não precisa ter a louça da coleção mais cara. Não se trata disso. Se trata de você colocar aquilo que você tem com amor, com afeto, sentar-se à mesa e preparar uma refeição e fazer a refeição com a família, com certeza vai trazer uma conexão bem diferente para aquela casa. E já orientar que ninguém utilize eletrônicos naquele momento, para que realmente uma conversa possa acontecer. Exatamente, né? Que tenha esse momento, né? Porque a mesa traz essa harmonia. Já que a gente está falando de mesa também, uma questão muito importante quando a gente fala aí do Feng Shui, né? A mesa, ela nunca deve estar encostada com um dos lados na parede. Olha. Por quê? Porque a gente precisa circular em volta da mesa. A energia Qi, que a gente chama, que é essa energia vital, ela tem que ter espaço para entrar né, naquele ambiente. Então, assim, se eu coloco uma mesa com um dos lados preso na parede, eu não consigo ter o fluxo de energia. Olha. Por isso que a mesa ela precisa ficar no centro dessa sala de jantar ou na cozinha, com um lustre, né, bem bonito, em cima iluminando aquela mesa, porque eu vou estar ativando essa informação. Agora, quando eu tenho um dos lados preso, o que eu estou informando para o meu subconsciente? Que a energia está bloqueada. Está bloqueada, né? Que eu não tenho como passar em volta daquela mesa. Todos devem conseguir acessar aquela mesa de uma maneira fácil, tranquila. E é assim que vai ser a nossa energia, a nossa vida, também a nossa prosperidade. Falando em mesa, tem algum elemento especial que nós podemos colocar sobre a mesa quando ela não está sendo utilizada ou enquanto nós estamos utilizando que traga mais harmonia? Com certeza. Você pode deixar uma fruteira muito linda, com frutas, com laranjas, mexericas. Sabe aquela que ativa a alegria? Porque a laranja, a mexerica, a pocã, ela tem aquela cor bonita, né? De vida, cor de vitalidade. É e aí você pode montar uma linda cesta de frutas. As flores são, assim, muito preciosas porque elas têm um Qi muito, uma energia, né? Que quando você olha para elas, você já ativa a alegria. Já remete a alegria. A vida. Então, se você está num dia triste, passa numa floricultura no supermercado, que hoje a gente tem, né? Nos
supermercados, flores lindas. Compra um arranjo bonito, coloca no vaso que você tem e decore a sua mesa. Eu acho que isso já vai mudar toda a energia do teu ambiente. Olha só. Eu também achei preciosa essa dica, viu? E eu gosto muito de velas. Eu acho que as velas, elas trazem essa vida também. Então, você fazer um jantar, você colocar, né? Eu digo, mas eu não tenho castiçal. Você pega uma taça, vira para baixo, coloca a velinha na base da taça já e você já vai ter um castiçal lindo. Então, é usar a criatividade. Sandra, mas comprar flores, não. Vai no teu jardim, sabe? Hoje a gente tem flores para todos os lados, até as plantas, e né? flores para todos os bolsos também, Exatamente. né? Temos flores caríssimas? Hoje você consegue arranjos lindíssimos nos supermercados por R$20. Então, assim, não é desculpa, né, Ana? E quem não tem um jardim também... É verdade. Pode colher e aí montar o seu arranjo. Até folhas verdes vão trazer vitalidade. Né? É verdade. E as pessoas falam, mas tem que ser natural? Sim, porque a energia da flor natural está na vida, né? Ela tem uma energia. Quando a gente faz a radiestesia e coloca ele na frente da flor, a gente vê ele se abrindo. Capaz, existe um aparelho que mede a frequência vibracional da casa? Exatamente, através da radiestesia. Então, a gente consegue tanto avaliar isso nas pessoas quanto no ambiente. A gente usa a radiestesia no Feng Shui também. Porque, por exemplo, uma cama, se ela está posicionada num lençol, né, freático, onde passa uma energia densa embaixo dessa cama, ela não vai conseguir dormir, ela pode ter depressão, ela pode adoecer. Então, a gente usa a radiestesia para avaliar isso, através do pêndulo, por exemplo. Né? Então, a gente avalia todas essas informações. Não só as informações de disposição de móveis, né? Mas de também cores. É uma frequência vibracional das coisas? Sim, também. Olha, eu achei que só pessoas tinham frequência vibracional. Objetos também Porque, por exemplo, se a gente tem, todos os móveis têm uma energia, né? Então, por exemplo, a cama, a gente sempre fala pelo Feng Shui, use uma cama de madeira, que tenha uma cabeceira, que seja sólida, porque isso é estrutura para a vida da pessoa, né? Uma cama de ferro, ela vai trazer uma energia diferente, né? Então, a gente não recomenda, por exemplo, uma cama de ferro, mas sim uma cama de madeira, porque ela é um elemento que vem da natureza, porque a energia dela é diferente, né? A estrutura da cama é a força? É a força que pode trazer para a tua vida. É uma energia diferente, por exemplo, hoje você tem camas que não tem cabeceira, Ana. É verdade. A maioria dos projetos de arquitetura não colocam as cabeceiras. Sabe aquela cama da nossa avó? A cama da nossa mãe, antiga, de madeira, com aquela cabeceira linda de madeira entalhada? Era a primeira coisa que a gente enxergava quando entrava em um quarto, era a cabeceira. Essa é a melhor cama. É a melhor cama para a gente ter em casa. Por quê? Porque a cabeceira traz essa estrutura. Quando eu não tenho cabeceira na minha cama, eu estou vulnerável. Eu estou sem proteção. Olha. E o painel não é cabeceira, porque a cabeceira precisa estar acoplada, fixa na cama. Nossa, então as camas box de hoje em dia estão acabando com a nossa estrutura. Claro, e trazem uma consequência, inclusive, para o casal, quando a gente fala de relacionamento, né? Se a gente quer ativar, por exemplo, um quarto de casal, a primeira coisa que a gente vai dar de orientação é a cama. Como é essa cama, né? Por exemplo, as camas box hoje, elas são divididas. Quando a cama é muito grande, ela tem um box, são dois. São dois boxes embaixo. E aí eu te pergunto, o que isso está representando na vida daquele casal se eu tenho um box que é dividido? Que não é único. Então, é só a gente usar um pouquinho a percepção, ampliar um pouquinho o olhar e a gente a informação vai chegar. E tem alguma solução para essas camas sem cabeceira, Sandra? Porque hoje em dia, eu juro para você que eu tô tentando lembrar a última vez que eu vi uma cama daquele formato tradicional de antigamente em uma casa. Então, e a primeira coisa que a gente vai dizer é assim, não tem cura. A cura é, coloque uma cabeceira. Entendi. Sempre uma cabeceira ou de madeira ou estofada, que não seja vazada, né? Então, assim, sempre uma cabeceira que tenha estrutura e esteja acoplada mesmo na cama. Fixa mesmo, parafusada. Mesmo seja um box, você fixa aquela cabeceira no box e vai estar tudo certo. Entendi. Né? Mas eu tenho um painel. Mantenha o teu painel lá, mas coloca uma cabeceira no teu box. Isso vai fazer toda a diferença.
Perfeito. E aí a gente pode harmonizar o quarto de um casal, trazendo harmonia para esse relacionamento com várias questões. E eu posso até compartilhar um pouquinho. Opa, então já vamos pro quarto. Mas, ó, nós passamos pela cozinha já, falamos um pouco da sala de jantar. Vamos pra sala primeiro? Vamos. Sabe o que eu lembrei agora? Nós ganhamos de casamento 2 elefantes, muito bonitos, assim. Sim. E uma amiga uma vez disse assim, olha, esses elefantes sempre tem que ficar com o bumbum virado pra porta. Aham. Tem alguma relação com o Feng Shui? Olha, Ou é uma não. uma superstição? Não, com o Feng Shui não. Talvez com outro conhecimento, Sim, né? aham. Que eu aqui não cabe, mas pelo Feng Shui não. Né? A gente sempre fala assim, os objetos de uma casa precisam refletir aquilo que você quer para sua vida. Então, se esses elefantes para você representam algo bom, que te traz um bom sentimento, que te traz alegria, boas lembranças, tá tudo certo. Olha. Então, é só a gente cuidar o que a gente coloca, né? Um quadro, por exemplo, quando a gente vai colocar dentro de casa, na nossa sala, o que ele representa? Muitas vezes a gente vê aquelas obras de arte, por exemplo, de casinhas que são casebres. Sim, muito triste, com uma coisa sofrida. Ou uma pessoa sozinha, sabe? Antigamente tinha uns quadros de umas crianças chorando. Lembra desses quadros? Inclusive em clínicas médicas, eu lembro, Pois me é. marcava muito. Isso, a gente nunca mais esquece. É verdade. Por quê? Porque elas remetem a uma criança triste, uma criança órfã, uma criança solitária. Então, quando eu olho para uma obra de arte, para uma escultura, para um objeto, ele precisa me trazer alegria, felicidade, bem-estar, né? Paz. Agora, se eu olho para uma obra de arte, para uma pintura que seja, uma escultura, e aquilo me remete à tristeza, melancolia, não está me fazendo bem. Então, da mesma forma que eu tenho que trazer coisas que me tragam felicidade, eu tenho que retirar aquilo que não tá legal. Exatamente. Sabe aquele objeto que você ganhou de alguém que você não gosta? Por que você mantém? Olha, a energia ruim tá ali. Exatamente. Então, assim, eu mantenho aquilo que me faz bem. Ah, mas eu ganhei de tal pessoa. Nossa, o que vai pensar? Sabe aquela coisa? Que não faz sentido para você, não tem por que você manter. Mas a gente tem muito aquilo de não querer se desfazer das coisas, Exatamente. né? Isso não tá certo, né, Não, Sandra? isso não faz bem. Então, sempre cuidar, ter esse olhar ampliado para as nossas coisas, para os nossos objetos. O que eles estão nos informando? Quando eu falo de energia, você vai falar, nossa, mas as coisas têm energia? Tudo tem energia. Me surpreendi com essa informação, não sabia. Porque o objeto, quando eu olho, ele vai informar algo para mim. Subliminarmente, ele vai estar informando o tempo todo. Sim. Seja um móvel, seja um objeto, seja uma obra de arte, o que for. Então, sempre olhar, entrar na casa, dá uma andadinha, sabe? Caminha pela tua casa, abre a porta de entrada e vai percorrendo todos os teus espaços. De observação, então. Exatamente. Porque é tão automático, né, Sandra? Nossa rotina é tão frenética, a gente nem olha para as coisas. Não olha. E uma aí loucura. você tem, por exemplo, sofá fora da posição de comando, que é uma informação muito preciosa, porque a gente vê também, na maioria das casas, os sofás de costa para a porta. E é a mesma informação do fogão, né? A posição de comando da minha vida. Então, uma das coisas assim que a gente sempre vai olhar num projeto, né, é o fogão, a posição de comando do fogão, a posição de comando do sofá e da cama da pessoa. A gente já sabe como é a vida dela olhando esses 3 objetos. Olha só, que interessante. Porque também, se eu entro na casa e o meu sofá está de costas, eu estou vulnerável. É a mesma informação do fogão. E também para a cama. Então, a gente já consegue avaliar. É uma vida onde a pessoa não consegue, né, assim, fluir, fica sempre com dificuldade. Porque ela não está no comando da vida dela. Qualquer pessoa está comandando ela, menos ela. E ela não se deu conta disso ainda. Não se deu conta. Então, e o que eu faço? Giro o sofá. O sofá sempre tem que estar de frente para a porta de entrada. Eu preciso enxergar quem está entrando no meu espaço. Isso é a posição de comando que a gente fala pelo Feng Shui. Muito interessante. Assim como pessoas têm energia, objetos têm energia, a energia fica. Por exemplo, eu comprei uma casa, mas eu sinto que a energia dos antigos moradores está aqui. Isso existe também? Olha, e como é que a gente faz para tirar? Existe. Olha só,
A gente trabalha no Feng Shui também com isso, né? E a gente diz assim, sempre que você vai alugar uma casa, comprar, né, uma casa, um imóvel, um apartamento, não importa, um ambiente comercial, uma empresa, sempre procure saber, ter informações de quem morou naquela casa antes. Olha. Como foi a vida daquela pessoa? Ela saiu daquele imóvel porque ela prosperou? Ou porque ela faliu? Sandra. Ela saiu daquele lugar para ir numa casa maior? Ela teve ascensão na vida? Ou ela separou? Então, essa energia, ela fica ali registrada. E muitas vezes você muda para aquele ambiente, muda para aquela casa e você começa a experienciar situações que antes você não tinha. E as pessoas geralmente não percebem o que está acontecendo. Ninguém faz uma relação Porque direta você vai com a no- energia da casa. Fala, você tá maluca? Você vai numa imobiliária, eu quero comprar um apartamento, quero comprar uma casa. Eles vão te levar, você vai gostar, você vai olhar, aquele ambiente está conectado com você, porque a gente é atraído pela casa, que Primeiro na mesma pelos energia, olhos. na mesma energia, eu tô na vibração. Então, se eu vou para uma casa que tem uma situação desafiadora, é o que eu tô vibrando também. Então, é estar atento aos nossos próprios movimentos também. E aí você pergunta, Sandra, e aí? O que faz nessa situação? Aí a gente tem curas transcendentais, através do Feng Shui, que a gente pode harmonizar toda essa energia. Ufa, né? então Só tem que uma aí, solução. Exatamente, só que aí a gente não tem como passar aqui, né? Não, Porque as não. curas transcendentais, elas são só passadas em consultoria mesmo. Mas é uma coisa que tem solução. Mas tem solução. Até porque eu posso precisar mudar de cidade, eu posso precisar mudar de país e não tenho uma referência direta, não sei quem foram as pessoas. Exatamente, então né? procurar saber. Prevenção, dá pra fazer qualquer tipo de mudança, uma pessoa pode te procurar pra fazer como se fosse um welcome pra aquele lugar, pra que a energia seja renovada. Claro. Inclusive, a gente tem bênçãos e assim, que a gente fala que é o transcendental do Feng Shui, que para mim é o mais belo, é o mais bonito, não é o Feng Shui da corzinha na parede. O mais belo, o mais bonito é o transcendental. É o que tem força, é o que tem poder. Então, a gente pode fazer uma bênção, por exemplo, num terreno, antes de começar a construção de uma casa. Ai, que legal. Né? Então, a gente já começa a aplicar o Feng Shui já naquele terreno, para que a construção flua de uma maneira harmônica, para que a gente já possa harmonizar todo aquele ambiente e fazer essa bênção, trazendo, por exemplo, toda uma cura para aquele ambiente também. Legal. Para aquele terreno, digamos assim, né? Entendi. E a Então, casa também. Claro, a casa, ela fala, né? Sim. Eu acho que eu nunca tinha olhado por esse aspecto, mas sim, assim como você se sente muito bem em algumas casas, às vezes a gente se sente muito mal também, né? Exatamente. Tem casas que a gente entra e sente a densidade, né? E você não sabe por quê. Porque ela é uma energia e aquilo tá tudo ali. Então, às vezes, se a pessoa tem muitas discussões, fala muitos palavrões dentro de casa, gritos, desentendimentos, quando chega uma visita, aquela visita vai sentir, só que ela não sabe por que ela fica incomodada, às vezes não consegue ficar muito tempo naquele ambiente, então assim, já janta lá, participa do jantar, eu tenho que ir, né, inventa uma desculpa porque não está se sentindo bem, e é assim que funciona, a gente está percebendo aquela energia, sim. Você acabou de falar de visita, eu lembrei agora. Antigamente, as pessoas tinham algumas técnicas para afastar visitas indesejadas. A minha avó era campeã. Ela dizia que a vassoura atrás da porta era uma coisa, o garfo, não sei de que jeito, era outra coisa. Sim. Tem algum sentido? Tem relação? O Feng Shui tem alguma técnica? Que pergunta, hein, Ana? Agora você fez uma pergunta aqui. Desculpa, vai me vindo assim, uns... Mas olha, eu não vou dizer que tem assim, porque muita é vibração. Então a gente sabe que as pessoas que frequentam a nossa casa são pessoas que a gente considera amigos. Porque a gente não leva na nossa casa pessoas que não são valiosas e preciosas para nós. E é uma dica isso? É não uma trazer dica. para casa pessoas que não têm, não é um perfil lookalike, não é uma coisa... a gente pode escolher com quem a gente anda, porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive.
convive. Então, se eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo, a energia que eu estou experimentando, os amigos que eu tenho, as pessoas que eu me relaciono, elas estão em sintonia comigo. É verdade. Então, como que eu vou dizer, eu não quero tal pessoa na minha casa, mas se ela está na minha casa, porque eu convivo com ela. Porque eu não vou convidar... Ela não deveria estar na sua vida, então. Exatamente, porque eu não vou convidar para vir para minha casa uma pessoa que eu não conheço, né? Eu vou trazer quem eu quero aqui perto de mim, que conviva comigo, que tem os mesmos sentimentos que eu, que deseja prosperar assim como eu, que deseja crescer assim como eu, que me faça bem. Agora, se uma pessoa não me faz bem, então por que ela está convivendo comigo? E por que eu estou levando ela para dentro da minha casa? Porque eu tô querendo sofrer, só pode, né? Não faz sentido nenhum. Mas no Feng Shui a gente tem sim cura, tá? Que a gente pode fazer na entrada da casa. E aí nos projetos, né, de consultorias a gente pode passar pessoalmente, né, numa consultoria de Feng Shui, que a gente utiliza, sim, alguns recursos. Para que as energias ruins não entrem. Eu não digo assim pessoas, né? Mas energias. Mas energias é como mesmo. se fosse construir uma egrégora. Uma proteção. Protetora. Isso, uma proteção. Legal. Então, a gente tem também, sim, recursos do Feng Shui para utilizar para isso. A proteção mesmo, para N situações, não só para pessoas indesejadas, mas né? para todo tipo de energia desnecessária. Por exemplo, se a gente faz uma cura, aí a pessoa fala, nossa... a minha casa agora está vindo menos pessoas, as pessoas que vinham não estão mais vindo. E aí a pessoa mesmo vai relatando que teve mudança. Então, assim, ela vai começando, ela vai mudando a energia, a vibração dela, ela vai mudando também com quem ela anda, com quem ela convive. Porque os relacionamentos, eles podem tanto nos afetar, como eles podem fazer com que a gente prospere e vá bem. Né? Então, tem muito a ver também com... Tudo está alinhado, interligado, né, Ana? Não tem como. Quando a gente fala de Feng Shui, a gente fala de todas as áreas da vida, né? Sim. E a gente sabe que uma está interligada à outra. Por exemplo, se eu quero ativar a prosperidade. Se uma pessoa fala, Sandra, eu quero muito ativar a prosperidade, aqui a gente está falando de relacionamentos, de amigos, eu vou ativar a área dos amigos. Por quê? Porque a área dos amigos é a área dos amigos do céu, que são os nossos benfeitores, sejam os nossos santos, anjos de Jesus, guarda, aqueles que a gente acredita, e são os amigos da terra. Então, quando a gente tem amigos, os amigos nos impulsionam. Com certeza. Os amigos nos ajudam, nos indicam, nos levam a um patamar de prosperidade. Com certeza. Então, eu não vou... Porque somos seres sociais, né, Sandra? Exatamente. Então, os amigos, eles vão fazer com que a gente possa crescer. E assim, um amigo que me indica pode abrir uma porta do meu trabalho, daquilo que eu faço, e o recurso financeiro vai entrar através de uma indicação. Então, não é que a gente precisa das pessoas, mas a gente não tem como viver sozinho. E essa dica a gente pode dar aqui? Claro. Em como abrir a porta da nossa casa para amigos? Claro, ativando essa área, né? A área dos amigos e viagens é uma área também, como eu falei, além de ser a área dos nossos amigos do céu e dos nossos amigos aqui da terra, são as áreas também, é a área das viagens. Então, eu posso ativar essa área com o elemento dessa área, né? Então, com objetos, por exemplo... Então, por exemplo, lembranças de viagem são muito bem-vindas às nossas casas. Muito bem-vindas, né? Então, assim, por exemplo, olha essas imagens, esses objetos, né? Você pode colocar nessa área para estar ativando. Eu quero ir, sei lá, quero ir para Paris. Então, você pode colocar um quadro bem bonito nessa área. E aí, toda vez que você olhar, você vai estar informando o quê? Para a tua mente, que você deseja ir para aquele lugar. Claro que você vai precisar fazer a tua parte também. Planejar a viagem, né? E aí ter o recurso. Organizar-se financeiramente para isso. Organizar, porque a gente não pode deixar de falar sobre isso também. Claro. Porque... Não adianta falar universo, vamos lá, e a gente deixar só para o universo, então, eu vou procurar agência de viagem. Não sei se eu posso falar aqui. Então fala, faz o merchan. Gente, quem estiver pensando em viajar, pode
pode procurar a One Life. E também é uma patrocinadora oficial desse podcast aqui. Isso. E tem pessoas incríveis para ajudar vocês a realizar sonhos de viagem. Exatamente. E aí você procura lá a agência e faz aí o teu planejamento e vai pagando. Quando vê, você já está com a viagem paga. E aí, quando você coloca um objeto para ativar a tua área de amigos e viagens, só vai fazer com que você, quando olhe para aquele objeto, para aquele quadro, te remeta, nossa, minha viagem, eu tô aqui pagando, vai valer a pena. E aí, quando você for, você tira fotos lindas e aí você coloca uma foto sua naquele lugar que você desejou ir. Então, eu sempre digo para as pessoas, né, a viagem, ela merece ser curtida com muita antecedência. Cada planejamento, cada pesquisa, cada pensamento, ele vale a pena, né? Porque a curtição já começa lá. Vale, exatamente. E geralmente a área dos amigos está na frente da casa, né? Porque quando a gente aplica o baguá, a gente divide esses 8 lados, a gente divide em 3, tanto na vertical como na horizontal. Nós vamos ter todas as áreas. Então, geralmente a frente da casa, a porta principal, ou ela vai estar na área da sabedoria, da espiritualidade, ou no meio, que é a carreira, trabalho, missão de vida, ou aqui do lado direito, que é a área dos amigos e viagens. Então, quando a gente fala de porta de entrada, ela sempre vai estar numa dessas 3 áreas. E eu posso ativar o meu hall de entrada, a minha porta, os objetos de decoração, com os elementos de cada área. Então, por exemplo, carreira. A minha porta de entrada fica na carreira. E a cor é preto, né? O preto ou aquele azul escuro do mar profundo. O elemento é a água. Então, eu posso utilizar um quadro de cachoeira que está caindo assim para dentro do meu ambiente. Eu posso ativar com aquário. Eu posso ativar com uma fonte bonita, com um puff, com estofado preto, né? Então, a gente vai ativando as áreas de acordo com os elementos. E nos prédios, Sandra, que as portas, elas são aquela coisa, é o final de corredor e a tua porta. Você diz o apartamento, né? Isso. Aí você vai sempre manter essa porta abrindo 90 graus. Você vai colocar uma guirlanda bonita, né? Que você pode colocar elementos daquele iguá. Por exemplo, a carreira, eu posso colocar alguma coisa na cor preta, ou algum objeto dentro da minha guirlanda do azul profundo, que vai representar, né, essa cor dessa área. Então, eu posso usar elementos naquela guirlanda que vão servir para ativar aquele ambiente. Por exemplo, Você falou da água, falou do preto, azul profundo para a carreira. Isso. E para a área de amizades, como é que a gente Os ativa? amigos, sim. A gente vai ativar sempre com o metal, né, que é um elemento, é um metal dessa área. Então, por exemplo, a gente pode colocar um objeto de metal, sabe, um quadro bonito com a moldura de metal, pode ser prateado, pode ser dourado. É um lugar maravilhoso para a gente colocar um altar. Então, por exemplo, numa entrada de uma casa, onde a entrada é pelo guá dos amigos e viagens, eu posso colocar, por exemplo, um santo, o Buda, né? De acordo com a religião de cada com a crença de cada um objeto que, inclusive, vai servir para a proteção da casa. Né, um objeto assim voltado a essa conexão, então, da fé mesmo da pessoa, né? Ou os elementos de viagem, né? Como a gente acabou de dar os exemplos aqui. Você disse agora falou sobre objetos, e eu lembrei de pequenos acidentes que acontecem com objetos. E pelo que eu ouvi falar de Feng Shui, a gente não pode ter coisas quebradas em casa. Não. Então, eu não posso remendar nada. Olha, então, a gente sempre falando assim, se aquele objeto ele quebrou, né? É porque ele já serviu para você, para tua vida, o tempo que ele deveria ter servido. Olha. Né? E quando a gente remenda, a gente fica com uma imagem assim ruim daquilo, né? De remendado. Ai, Sandra, mas é um objeto que era da minha bisavó, de família. Se você conseguir fazer uma restauração naquele objeto bem feitinha, para que fique bem sabe? acabado. Bem acabado. A gente tem artesãs que fazem
fazem trabalhos maravilhosos, né? De porcelanas, enfim, que elas conseguem fazer uma restauração perfeita. Então, você pode restaurar e manter. Agora, nunca manter assim quebrado. Sim, o aspecto de quebrado traz uma sensação ruim. Uma sensação ruim, é verdade. Isso, então, eu digo assim, se quebrou e é um objeto importante para você, uma lembrança de alguém, ou um objeto que está de família, não sei. Que é de uma pessoa muito preciosa para você e você quer guardar, manda restaurar, veja quem faz, vai atrás de alguém que faça a restauração daquele tipo de objeto e manda restaurar, e tá tudo certo. Legal. Ó, deixa eu ver, o pessoal que tá acompanhando, tenho certeza que eles estão pensando, ó, já falaram de cozinha, já falaram um pouco de mesa de jantar, já falaram de sala, falaram da posição do quarto. Tem mais algum elemento no quarto que seja importante no relacionamento do casal? Tenho. Até em quarto de criança, depois a gente pode falar. Sim, olha, quarto de casal é assim algo que eu gosto muito de falar, né? Inclusive, eu posso dar o meu próprio exemplo. Eu gosto muito dos tons claros, né? Eu gosto muito do branco, das cores pastéis. E, inclusive, no meu quarto, eu tinha muito branco. Sabe aquela coisa assim, era tudo muito branco, era tudo muito metal, né? A gente fala que o branco remete ao metal. Por exemplo, na área da criatividade de uma casa, o elemento é o metal, é o branco e as cores pastéis. Então, você vai ativar esse elemento lá na área da criatividade. Agora, no quarto, eu preciso trazer o que? O aconchego. Eu preciso trazer elementos que vão me trazer, assim, aquele conforto, aconchego. Então, se eu tenho tudo branco, como vai ser o meu relacionamento? Né? Não que o meu relacionamento não fosse bom, mas à medida que eu fui trazendo os elementos da natureza para dentro do meu quarto, a madeira, né, que é um elemento maravilhoso para trazer o aconchego, as cores, né, do elemento madeira, por exemplo, o verde, né? E aí você pode trazer as flores, você pode trazer quadros de flores ou de plantas, as próprias plantas em si, né, naturais mesmo. Então você vai trazendo vida, vitalidade, e você vai trazendo esse aquecimento para o relacionamento também. Então, na medida que eu aqueço o meu quarto, eu aqueço o meu relacionamento. Então, é muito importante eu trazer essas cores, sabe? Cores não muito fortes, porque a gente não pode esquecer que ali é um lugar de repor energias também. Então, eu não vou carregar o meu quarto de vermelho, uma parede toda vermelha. Mas eu posso colocar, por exemplo, um abajur, né, 2 abajures com a cúpula vermelha. Eu posso colocar 2 almofadas vermelhas, para dar um tom assim mais romântico. Os tons em rosé ou rosa, azul clarinho, são cores mais claras, mas que trazem o romantismo também para aquele ambiente. É aquela sensação de pertencimento. Eu quero estar aqui, me parece agradável, né? Isso, sabe aquele quarto que quando você chega, aquela cama te chama para deitar, para ficar ali juntinho? Então, muitas vezes a pessoa tem um desafio no relacionamento, ou a pessoa deseja um relacionamento, e você vai no quarto e o quarto tá totalmente desarmonioso, né? Ou tem muito branco, como eu falei. Na medida do que eu fui mudando as cores do meu quarto, e fui recebendo esse conhecimento e colocando em prática, eu fui sentindo a diferença, né? Então, os tapetes que vão trazer o aconchego, né? Debaixo da cama, ou 2 tapetes, um em cada lado. Os criados mudos, né? Ou as mesas de cabeceira, eles trazem apoio à vida. Então, é muito importante que a gente tenha sempre esse apoio. Sim, que a gente tenha 2 mesas de cabeceira, sempre do mesmo tamanho, porque remete à igualdade do casal. Então, isso é muito importante. Cuidar para não ter esse criado mudo, essa mesa de cabeceira não ter aquelas quinas. Então, geralmente, quando a mesa de cabeceira é muito alta, ela faz uma quina. Essa quina apontada para a cama também não é interessante, porque desgasta a energia da pessoa que está deitada. Então, sempre a mesa de cabeceira um pouquinho abaixo do nível ou da cama. que ela tenha os cantos arredondados, que não fica essa seta invisível que a gente chama, apontada para quem está deitado. Interessantíssimo isso. Olha só, bem até o formato do móvel interfere na energia. Interfere, porque às vezes a pessoa ela se sente desgastada.
às vezes até com problemas de saúde, mas por quê? Tem uma seta apontando o tempo todo todo para o pra quarto, ela. para o corpo, desculpa, e até para a cabeça. E aquela parte do corpo que a seta está apontando, geralmente é onde ela vai ter um desafio na saúde dela também. Interessante, gente. Tudo é muito interligado. Então, ou abaixo do colchão, que não fique, né, reto com o teu corpo, ou que tenha esse cantinho arredondado. E a posição da cama também é importante com relação à porta? Muito, muito, porque a posição de comando, lembra que a gente falou? Posição de comando do fogão. Não pode ficar de costas para a porta, então. Nunca, jamais, jamais, né? Então, a gente fala, mas eu, no meu projeto, eu não tenho como colocar a cama na posição de comando. Então, a gente usa o espelho. Sabe aquele espelho retrovisor do fogão? É a mesma coisa para o quarto, né? Preciso o tempo todo vigiar a porta. Exatamente. Então, se eu tô deitada, a minha cabeceira precisa estar numa posição que eu enxergo quem está adentrando aquele espaço, digamos assim, né? E ter essa posição de comando vai trazer essa mesma posição diante da vida e da minha própria vida. E essa posição de comando, ela tem referência só a quem comanda a família ou não? Também tenho que pensar isso no quarto das crianças, por exemplo. Também no quarto das crianças, tá? Também. Por quê? Geralmente a gente vê também as escrivaninhas das crianças, dos filhos, sempre de costas para a porta, né? Geralmente os projetos são assim para aproveitar aquele ambiente, aquele espaço. E, na verdade, os pais não sabem o quanto eles estão prejudicando aquela criança. Então, fazer o projeto de uma forma que você consiga colocar essa criança sempre de frente para a porta. Sempre de frente para a porta. Ah, mas ele está voltado para a janela, porque é tão bonito, ele vai ver a natureza, ele vai ver uma paisagem, vai ter o ventinho entrando. Mas aí ele vai estar de costas e ele não vai ter esse comando da vida dele. Então, ele vai ter dificuldade, muitas vezes, nos estudos, na relação com os amiguinhos, né? Tudo isso vai refletir sem que aquela criança saiba o que pode estar acontecendo. E a cama da criança também. Sempre na posição que ela consiga ver quem entra no espaço. E só tomar cuidado, que eu vou dar um adendo aqui, uma diquinha, sempre cuidar para que as camas não estejam com os pés voltados para a porta de entrada, sabe, reto. Então, se a porta está no lado esquerdo, eu posiciono a minha cama do lado direito. Para que esse fluxo da energia não entre muito forte para dentro do quarto. Porque senão a pessoa não dorme direito, né? A criança muitas vezes tem dificuldade de dormir, acorda muitas vezes à noite, tem pesadelos. Então, isso pode ser e pode estar relacionado também com esse fluxo de energia que está entrando muito rápido e muito forte reto na cama da criança. A porta estar aberta ou fechada faz alguma diferença? No não, quarto, é o símbolo porta. No quarto, não. Mas é importante falarmos da suíte, aonde os banheiros estão com as portas voltadas para dentro do dormitório. Então, sempre cuidar para que a cama também não esteja com os pés direcionados, digamos, para a porta do banheiro, tá? E sempre deixar essa porta do banheiro fechada, né, o tempo todo, né, utilizou o banheiro, fecha a porta, e também a tampa do vaso sanitário sempre fechada, porque é uma energia muito forte que tem ali, né, sendo drenada. Então, quando você deixa essa porta do banheiro aberta, toda a energia tá drenando ali. Boa ou ruim vai entrar, mas a probabilidade que entre ruim é maior. Porque aí você fica sendo desgastado e você não sabe. Então, se você fizer pequenas mudanças nos teus hábitos diários, de tapar a tampa da bacia sanitária antes de dar descarga, por exemplo, que parece tão óbvio, mas muitas vezes não é, porque muitas pessoas deixam ela aberta o tempo todo, e a gente nem vai entrar nas questões de saúde, né? Mas falando de Feng Shui, a gente sempre dá essa orientação, que parece tão simples, mas que eu vou te dizer, 80%, 90% das pessoas não têm o hábito de fechar a tampa da bacia sanitária. E a energia
energia vai pelo ralo? Vai pelo ralo. Meu Deus! Que então, incrível! porque ali a gente tá drenando tudo, né? O banheiro, a gente fala, nossa, mas o banheiro é inimigo do Feng Shui. Não, a gente só precisa deixar Pelo ele... contrário, precisa de um lugar para que... Sim, Né? tá tudo certo, ele não é nosso inimigo, ao contrário, ele é nosso aliado. Mas eu preciso saber que tem situações que eu preciso também estar atenta. Então, o banheiro sempre muito bem bonito, bem cuidado. Limpo. E aí, dependendo da área que ele vai cair, eu posso usar os elementos daquele guá, as cores, os objetos, né? E aí, assim, a gente também pode estar ativando. Mas quando eu tenho banheiro, por exemplo, no guá, na área da prosperidade da casa, isso é uma informação que diz muito para nós do Feng Shui. Por quê? Porque a prosperidade é um dos ambientes, né? Assim como todos, muito importantes. E quando eu tenho banheiro, eu preciso fazer curas ali dentro, quando eu tenho banheiro nessa área, né? Assim como na saúde também, que é o centro, eu preciso ter cuidados especiais, né? Digamos, dentro desses ambientes. Então, manter sempre muito limpo, bem cuidado, sabe? A higienização diária, o mais bonito que você puder. Com peças bonitas, se cair na prosperidade, sabe? Os metais, o mais bonito que você puder. Objetos em dourado, velas, elemento madeira. Então, flores naturais com terra ajudam muito, né? Para esse ambiente quando ele está na área da prosperidade. Então, assim, são várias questões que estão influenciando e muitas vezes as pessoas não sabem. Sandra, eu tô assim, até boba, com tanta informação que eu não conhecia, realmente. Eu já tinha ouvido muito falar de Feng Shui. Algumas coisas a gente ouve com frequência, mas assim, a profundidade de detalhes que você tá trazendo pro pod tá muito legal. Eu tenho certeza que todo mundo tá fazendo uma análise geral em casa agora. Ou já tá esperando eu passar o contato da Sandra aqui, para que vocês possam marcar uma consultoria, né? A casa é uma extensão da gente. Mas nós passamos muitas horas também no nosso ambiente de trabalho, né? Sim. Acredito que também tenham alguns elementos e algumas informações muito importantes para que a prosperidade habite aquele ambiente, sim. né? Falando agora em uma empresa, Sandra, o que é que precisa ter na porta de entrada? Tem algumas dicas especiais para a gente passar para a galera, agora voltado para o cunho empresarial? Tem. Eu até quero começar por esse hall mesmo. Porque a maioria das vezes, quando a gente vai numa empresa, a gente vê a recepção de frente com a porta de entrada. Né? Você entra e a recepção está na tua frente. Sim. E a pessoa que está sentada ali, ela está recebendo um chi, que a gente chama essa energia muito forte. Então, ela fica muito desgastada. Eu posso ter uma grande rotatividade dessa funcionária, desse colaborador que está nessa posição, nessa função. Então, muitas vezes as pessoas não param. Eu tenho rotatividade toda hora saindo. E é essa energia forte essa energia que entra muito forte. Então, a posição que eu posso colocar, digamos assim, essa recepção, esse balcão, é sempre de uma forma que ela não fique de frente, sabe? Então, na lateral, ou na lateral direita, ou na lateral esquerda, ou se a porta está na direita, eu posso sim colocar a pessoa de frente, mas que ela fique na outra posição, sempre, claro, posição de comando. Se ela estiver aqui, na esquerda, ela vai enxergar quem está entrando, ou na direita, ou de frente, mas nunca... De costas para a porta. Nunca de costas e nunca reto com a porta de entrada. Olha que porque interessante. o desgaste que ela vai ter é muito grande. Então, ela vai sempre estar muito cansada, a energia dela vai estar sempre muito baixa, né? Então, isso vai refletir no atendimento. Com certeza. A pessoa não vai estar ali recebendo os clientes com tanta disposição, disponibilidade. Às vezes, não é nem por conta dela, mas é por conta desse fluxo da energia que tá entrando ali muito forte nela, né? E eu penso na recepção da empresa como a sala da minha casa? Também. Posso fazer uma analogia? Porque se eu aplicar, por exemplo, se eu fizer uma consultoria empresarial, aplicar o baguá nessa empresa, nesse escritório, por exemplo, eu vou ver aonde está posicionada a porta. Em quais áreas. Ela pode pegar uma área só, como eu falei, ou é sempre na sabedoria,
ou área da carreira e trabalho, ou amigos e viagens. E aí eu vou ativar essa entrada Com de os acordo elementos. com os elementos de cada guá, né? E aí, às vezes, a porta é grande, ela pega dois guás, né? Olha. Por exemplo, se a fachada é aqui, eu tenho uma porta grande, ela pode pegar a parte amigos e carreira ou partes carreira e sabedoria. Quando uma porta é bem grande, dependendo do tamanho do hall, da empresa também. E aí eu posso ativar aquela área também de acordo com os elementos de cada área do baguá, por exemplo. E aí uma coisa muito importante que eu também preciso falar. Empresários, né? Se tiver alguém nos assistindo ou nos assistir, né? Acredito que tenhamos muitos. É uma informação muito preciosa que eu quero dar aqui para você que é empresário, para as pessoas que têm negócios, empresas. O diretor da empresa, o dono da empresa, sempre precisa entrar pela porta principal. Olha! E o que a gente vê muitas vezes é o dono da empresa, o diretor, entrando pelos fundos. E a pergunta que a gente faz é, um rei e uma rainha, eles entram por onde? No castelo? Pela porta da frente? Pela porta principal. Então, nós, tanto nas nossas casas, como nas nossas empresas, nós precisamos sempre usar a porta principal. Mesmo que a garagem tenha um acesso de fundos. Eu vou ter que dar a volta. Mesmo. Vai lá, estaciona e volta e entra. Você vai ver a mágica acontecer. Muda a energia, muda a posição, muda, as pessoas te reconhecem e você se sente mais forte. Muda completamente a energia, tanto da pessoa quanto do lugar e também do reconhecimento das pessoas, dos colaboradores com relação àquele empresário, àquele diretor. Muito interessante. Amei. Então, é algo assim, mas eu estaciono lá atrás. E eu tenho depoimentos de empresário muito forte, de um empresário aqui, inclusive da nossa cidade. E eu passei essa informação para eles e eles mudaram a forma de entrar na empresa. E depois eles me deram o depoimento e já sentiram fantástico. A energia diferente. Sim, é uma mudança realmente que você é perceptível. Quando você muda isso, você já muda completamente a energia daquele lugar. A dinâmica da vida. E a gente começa a enxergar coisas que não veria pela entrada tradicional ou costumeira. As pessoas olham, nossa, mas o que aconteceu? Como que agora a diretora né, tá entrando por aqui? Nossa, o que será? O que aconteceu? Já começa uma mobilização. Uma mobilização. E a coisa muda. Muda a energia do lugar. E uma outra informação muito importante que eu preciso passar, posição de comando. Então, a sala do diretor, a sala do dono da empresa precisa também estar na posição de comando. Tá? Então, quando eu entro, sabe, a mesa, o sofá de casa, a cama, o fogão, também vale para a empresa. Então, quando o diretor está sentado, ele precisa enxergar quem está entrando no espaço dele. Nunca estar na direção da porta também, por conta do fluxo de energia. Isso serve para a cama, serve para a mesa do escritório ou do home office em casa, né? Então, posicionar a mesa de uma forma que não fique diretamente... fluxo direto. Sim. Isso. E sempre olhando para quem chega no ambiente e nunca de costas para a janela. Porque a gente vê projetos empresariais de empresas muito importantes e o diretor está de costas para a janela. Isso representa para o Feng Shui, além de vulnerabilidade, traição. Olha! Então, a pessoa pode ser traída e ela vai ser a última a saber. Quando ela souber, a coisa já aconteceu. Então, se ela tem uma estrutura atrás, porque se a gente pensar, uma questão humana mesmo. Sim, se pensarmos nos nossos primórdios, né? Sim, a sensação de segurança. Sim, se eu estou, por exemplo, aqui, sentada, e eu tenho uma parede atrás de mim, é como se eu sentisse, nossa, eu tô aqui. Tô segura. Né? Agora, se eu tô aqui, ó, não tenho nada atrás de mim, ou uma porta atrás de mim, eu sempre vou estar com a sensação de que tem alguém chegando, que eu vou ser pega de surpresa. Sim, e é essa informação que eu tô passando energeticamente
para tudo na minha vida, de poder ser pega de surpresa. Então, eu acho que se a pessoa, o empresário, o diretor de uma empresa, ele observar essas duas coisas, ele já vai mudar muita coisa dentro da empresa dele. E aí você tem uma infinidade, né? Fantástico. A posição, por exemplo, dos colaboradores também, o layout, ele informa muito se vai ser um ambiente próspero, se vai ser uma empresa que vai prosperar. Ah, mas a minha empresa já é próspera, Sandra. Ótimo, a gente pode fazer ela prosperar mais ainda. Uau! E aí, conforme um escritório que tem um layout com muitos colaboradores, muitas mesas, né? Uma empresa que tem um layout onde um trabalha aqui e outro aqui. A forma que eu posiciono os meus colaboradores vão fazer eles produzirem mais ou menos. Vão fazer a empresa prosperar ou não. Aonde eu coloco o caixa da minha empresa pode levar a empresa à falência ou pode levar a empresa a prosperar infinitamente. Olha, eu fiquei assim, impressionada como é que todas essas informações foram tabuladas e ao longo de todos esses anos elas vêm se confirmando. Então não é uma teoria, nem uma arte. É um conhecimento. É um conhecimento muito, muito importante. Sim. E energia, ela existe. Quem ainda não tem essa consciência, preste atenção, né? E agora, Sandra, pra gente, assim, finalizar de uma forma bem interessante para quem está assistindo, como é que eu percebo que a minha casa ou que a minha empresa está doente? Precisando ligar o alerta aí, sinal vermelho, preciso realinhar as energias, preciso de uma consultoria de Feng Shui, preciso de ajuda. Como é que a gente percebe? Muito importante essa tua pergunta. Numa casa, tá, a gente pode falar que um ambiente que ela está dando sinais que ela está doente é uma casa que tem brigas, discussões, onde as pessoas não se entendem. A comunicação, ela é falha o tempo todo, né? É uma casa onde os eletrodomésticos, por exemplo, estragam com frequência. Uau! Tá? Então, minha casa queimou a geladeira, queimou a TV, o micro-ondas não sei o quê, a batedeira não sei o quê. Então, são sinais também. Uma casa onde os objetos se quebram com muita facilidade. A gente vê, tem uma cliente, inclusive, que passou por uma situação assim recentemente. Então, a gente sabe que isso é uma informação bem importante, né? E assim, então, a gente precisa ir percebendo esses sinais que a casa vai me dando. Encanamentos, né? Problemas nos encanamentos, problemas na parte elétrica da casa. Tudo isso são sinais de que aquele ambiente está doente. De que o problema possa não ser só físico, mas energético também. Exatamente. Porque não é uma coisa assim, nossa, queimou a minha, sei lá, batedeira. Né? Estragou. Mas eu tenho ela há muitos anos. Né? Eu errei a tomada, liguei na tomada errada. Não, isso é comum. A gente também não pode achar que tudo é, né, Ana? De que tudo é, nossa, agora... Não, mas aí é usado o bom senso, né? Eu perceber as informações que elas estão, que a casa está me dando. Demais, né? Opa, não era assim. Não tá, né, que nem essa cliente. Sandra, em uma semana, ela tinha uma bandeja. Nessa bandeja ela tinha taças, né? Como se fosse ali de servir, no mesmo lugar. Em uma semana, ela trocou todas as taças e elas se quebravam sozinhas. Meu Deus! Ela trocava, quebrava. Ela colocava outra, quebrava. E aí ela falou, não, isso não é normal. E não é normal. Né? Então, aí é uma questão assim, que aí eu preciso acender aquela luzinha vermelha e perguntar, o que isso quer me dizer? O que a minha casa está me informando? O que ela está me sinalizando? E a empresa, da mesma forma? Da mesma forma. Da mesma forma. Muitos problemas, por exemplo, relacionamentos de colaboradores. A gente sabe que existem desafios. Sim. Mas quando os desafios são muito grandes, é um sinal de que algo não vai bem. De que algo não está alinhado. O turnover. Muito elevado. E isso é um sinal de que alguma coisa não está bem, sabe? Uma determinada área onde eu tenho um turnover muito grande,
muito alto. Isso também é uma informação. O que está acontecendo naquele ambiente? Exato. Qual é a área que eu tenho da minha empresa que aquele setor corresponde àquele setor. Isso. Então, eu posso olhar para isso e fazer uma correção. E levar elementos e buscar... Cura transcendental, por exemplo, né? Então, assim, a gente consegue olhar em todos os aspectos, porque as informações, elas estão aí. Mas o que a gente faz? A gente olha mais com o nosso olhar humano. Sim. E a gente, muitas vezes, não desenvolve... o Feng Shui é assim, olhar com os óculos do Feng Shui. Colocar os óculos do Feng Shui, olhar com a terceira visão, para você enxergar aquilo que não é tão óbvio, sabe? É você estar mais atento aos ambientes. Porque a gente pode, Ana, prosperar muito na vida, ser muito feliz, ter uma vida saudável, harmoniosa, ter bons relacionamentos, bons amigos, ter um casamento de sucesso, filhos de sucesso, olhando para a nossa casa. E uma coisa que eu quero, assim, falar rapidamente, uma coisa que você pode fazer na tua casa, né, que a gente pode fazer na nossa casa, antes de pensar em qualquer outra coisa, harmonização de ambiente, mudar o ambiente, pintar uma parede, é a organização. Com certeza. Se você começar pela organização dos teus espaços, tirar o que não te serve mais, sabe? Doar o que não faz sentido para você. Isso já vai ser, eu digo que 50% da harmonização do teu espaço. Porque a gente vê muitas pessoas que guardam muito, que têm muito apego, né? E tem pessoas que realmente têm muitos objetos que não fazem sentido. Né? Que traz energias... densas. Sabe e aquele quarto da desnecessárias. bagunça? Sim. Que todo mundo, talvez 90% ou mais tenha em casa? Sim. Esse é o ambiente que você tem que começar. Às vezes está no coração da tua casa. No coração da casa. E geralmente está na área onde a pessoa tem mais desafio na vida dela. Olha só. E quando a gente olha para as plantas e aplicamos o baguá, a gente vê que aquilo, quando a gente aplica o questionário, que a gente faz um questionário antes da consultoria, ela coloca lá quais são as áreas de desafio e quais áreas ela gostaria de ativar. Ana, é impressionante. O que ela coloca no questionário é o que a gente vê na planta. Meu Deus! Sim. Então, olha, gente, aqui é só uma constatação em cima da outra de que energia não tem como escapar. Ela tá aí e é pro nosso bem, né, Sandra? É pro nosso bem. Então, é só conhecer técnicas, alinhar, porque equilíbrio é tudo, né? É tudo na vida, né? E eu digo assim, se você me perguntar, Sandra, qual área, né, pensando aí nas áreas do baguá, nas áreas da minha casa... Qual você acha mais importante? O da sabedoria. Sabedoria e espiritualidade. Que quando a gente tem sabedoria, a gente vai conseguir administrar todas as áreas da nossa vida. Os relacionamentos, os amigos, né? A parte da prosperidade, a família. Toda a nossa vida, se a gente tem uma boa espiritualidade, quando a gente cuida da gente, quando a gente... Não importa a religião, né? Mas quando você cuida dessa área da tua vida, você desenvolve algo muito especial. Um olhar totalmente diferenciado. Então, com certeza. Se você me perguntasse qual área eu poderia começar hoje na minha casa a ativar, a fazer um movimento de Feng Shui, eu diria, sem dúvida nenhuma, a sabedoria e a espiritualidade. É a mais importante. Para mim, é a mais importante. Nossa, Sandra, que bate-papo rico! Quanta informação, quanto conhecimento. Eu digo que eu considero como utilidade pública isso aqui que nós conversamos, né? Sim, porque quem não quer uma vida mais próspera, uma vida mais feliz, uma vida mais leve, né? Todos e nós podemos ativar. E uma vez que a gente esteja em busca disso, através do Feng Shui, nós já estamos ativando como se fosse um mecanismo propulsor para que já estamos em busca disso. Então eu tenho certeza que o universo está observando, né? Está sentindo e a gente vai começar aos pouquinhos receber também. Com certeza. O conhecimento ele está disponível para todos nós. Mas uma coisa bem importante, Ana, ele só chega para quem está pronto.
Olha só, gente. Então, quem tá pronto, tá assistindo esse podcast hoje, ou melhor ainda, quem tá pronto vai colocar em prática o que nós conversamos aqui. Exatamente. Depois compartilha com a gente, né? Uma mudança que você fizer e ter um resultado. Ótima ideia. A gente já ganhou o dia, né? Perfeito. Coloquem na descrição desse vídeo aqui, ó, coisas que vocês acenderam o sinal vermelho aí, de que estão erradas na casa de vocês. E depois, pequenas mudanças ou coisas que vocês foram colocando em prática e depois as sensações que vocês tiveram. Pode ser? Sandra, eu queria agradecer de coração mesmo a tua vinda aqui. Foi muito preciosa. As informações que você compartilhou foram incríveis. Eu tenho certeza que vocês também gostaram. E como é que o pessoal pode te encontrar, Sandra? Com certeza. Podem me encontrar no Instagram, né? É Sandra Desbecel, com 2 S no início, que aí facilita a localização. Sim. Eu acho que pelo Instagram, que fica mais fácil. Só me mandar um direct lá, um oizinho. E eu tô super aqui disponível para auxiliar vocês nessa jornada da vida através desse conhecimento milenar, né, transcendental que é o Feng Shui. E precioso. Eu agradeço tudo que foi compartilhado. Gente, agradeço de coração a todos vocês que estão conosco até agora. Agradeço mais uma vez o nosso patrocinador oficial do quadro, que é a Gruber Contabilidade. Então, precisou de um escritório de contabilidade, de segurança, com profissionais excelentes, podem procurar a Gruber. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e toda quarta-feira estejam aqui, ó, porque tem contagem regressiva e sempre temos convidados preciosos com temas incríveis também. Espero vocês no próximo pod. See ya! Bye, bye!